Você já se perguntou por que sua mente parece um disco riscado, sempre voltando para aquelas mesmas memórias dolorosas, aquelas situações de estresse, como se não conseguisse evitar? Por que nós, seres humanos, temos essa tendência de alimentar o drama, de reviver o trauma? Parece contraintuitivo, não é? Afinal, quem em sã consciência escolheria sofrer? A resposta é fascinante e mora na fronteira entre a psicologia moderna e a sabedoria ancestral. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mecanismo e, o mais importante, descobrir como podemos quebrar esse ciclo vicioso. A verdade é que a nossa mente pode ficar literalmente viciada em sofrimento. E não, isso não é uma metáfora. Estamos falando de bioquímica pura. Imagine uma situação de estresse agudo. Alguém te fecha no trânsito, você tem uma discussão séria ou recebe uma notícia ruim. Imediatamente, seu corpo entra em modo de luta ou fuga. As glândulas adrenais disparam uma cascata de hormônios, principalmente cortisol e adrenalina. Seu coração acelera, seus músculos se contraem, sua mente fica hiperfocada. É um mecanismo de sobrevivência poderoso, projetado para nos salvar de um perigo real e imediato. O problema começa quando esse estado de alerta se torna crônico. Cada vez que você revisita uma memória traumática, cada vez que você se engaja em um pensamento de raiva, ressentimento ou ansiedade, seu cérebro não sabe a diferença entre a ameaça real e a ameaça imaginada. Ele reage da mesma forma, liberando aquele mesmo coquetel químico: adrenalina, cortisol, noradrenalina. Com o tempo, o corpo se acostuma com esses altos níveis hormonais. As suas células desenvolvem mais receptores para esses hormônios do estresse. É como se elas começassem a pedir por eles. E então, inconscientemente, sua mente começa a procurar ou a criar situações que vão gerar o drama necessário para ter a sua dose diária de estresse. Você se torna um viciado na sua própria química interna de sofrimento. É por isso que às vezes, quando as coisas estão tranquilas, você se pega procurando um problema ou remoendo uma ofensa antiga. É a sua fisiologia pedindo pela intensidade química a qual se acostumou. Você não está fazendo isso porque é uma pessoa negativa. Você está fazendo isso porque seu corpo entrou em um padrão bioquímico. A mente então apenas cria a história, o drama, para justificar e alimentar essa necessidade fisiológica. É um ciclo que se auto-perpetua. O pensamento estressante gera a química do estresse, que por sua vez cria um desejo por mais dessa química, o que leva a mais pensamentos estressantes. Ficamos presos nessa roda de hamster, correndo sem sair do lugar, exaustos e nos perguntando por que a vida parece tão difícil. Então, como a gente sai disso? Como quebramos o vício? É aqui que a sabedoria de grandes mestres espirituais, como Jiddu Krishnamurti e Robert Adams, se torna uma ferramenta extremamente prática e poderosa. Ambos, de maneiras diferentes, apontaram para a mesma solução: a observação sem reação. Krishnamurti falava sobre a importância de observar o fato sem o observador. O que isso significa? Significa olhar para a emoção, para o pensamento, para a sensação no corpo exatamente como ela é, sem adicionar uma camada de julgamento, de história, de identidade, sem dizer eu estou com raiva, e sim há a sensação de raiva surgindo. Robert Adams, um sábio americano, era ainda mais direto. Seu ensinamento central poderia ser resumido em 2 palavras: não reaja. Ele dizia que quando uma emoção negativa surge, raiva, medo, tristeza, menos a nossa tendência automática é reagir. Nós queremos justificar, culpar alguém, analisar, tentar consertar ou reprimir. Qualquer uma dessas reações é como jogar lenha na fogueira. Você está alimentando a emoção com a sua energia, com a sua atenção. E isso a mantém viva, mantendo o ciclo bioquímico do estresse ativo. A prática do não reaja é radicalmente simples, mas não é fácil. Funciona assim: quando a onda de emoção vier, você para, respira e apenas testemunha. Imagine que você é um cientista observando um fenômeno em um laboratório. Você não interfere, não julga, apenas observa com curiosidade. Olha só, isso é raiva. Sinto um calor no peito, um aperto na mandíbula. Minha mente está dizendo isso e aquilo. Você observa a história, mas não se torna a história. Você observa a emoção, mas não se funde com ela. O que acontece quando você faz isso? A mágica está no fato de que toda emoção tem um tempo de vida muito curto se não for alimentada. Pense numa onda do mar. Ela se forma, atinge um pico e depois se dissipa na areia. Uma emoção é igual. Se você apenas a observar, sem reagir, ela vai atingir o seu pico e naturalmente vai perder a força e se dissolver. Você está literalmente matando o vício de fome. Você está negando ao seu corpo a dose de química do estresse que ele estava pedindo. No começo, isso é difícil. A vontade de reagir, de gritar, de se justificar é imensa. É o vício falando. Mas a cada vez que você consegue apenas observar,
Mesmo que por alguns segundos, você está enfraquecendo o padrão. Você está religando o seu cérebro e o seu corpo. Você está ensinando ao seu sistema que ele não precisa mais daquela intensidade para sobreviver. Isso é liberdade. É a liberdade de não ser mais um escravo das suas próprias reações bioquímicas. É sair do banco do passageiro da sua vida, onde as suas emoções estão dirigindo, e assumir o volante. Vamos fazer um pequeno exercício prático. Da próxima vez que você sentir uma pontada de irritação, ansiedade ou tristeza, antes de pegar o telefone para reclamar com alguém, antes de começar a construir uma história mental sobre o quão injusta é a situação, pare por um instante. Feche os olhos se puder. Apenas sinta a emoção no seu corpo. Onde ela está, é um nó na garganta, um aperto no estômago. Apenas observe. Não tente mudar. Não tente fazer ela ir embora. Apenas dê a ela espaço para existir, sem reagir. E veja o que acontece. Você pode se surpreender ao perceber que, sem o combustível da sua reação, a chama da emoção simplesmente se apaga. Essa prática, com o tempo, cria um espaço entre o estímulo e a sua resposta. Nesse espaço, reside a sua paz, a sua escolha, o seu poder. Ao quebrar o vício bioquímico do drama, você abre espaço para químicas mais sutis e prazerosas. A da paz, a da alegria, a do contentamento. Você começa a viver a partir de um lugar de calma e clareza, em vez de um lugar de reação e caos. A chave não é lutar contra a mente ou contra as emoções, é entender o mecanismo por trás delas e usar a consciência como a ferramenta para desmontá-lo. Observe sem reagir, testemunhe sem se envolver, e veja o vício do drama se dissolver, revelando a paz que sempre esteve por baixo de todo o ruído. Obrigado por me acompanhar nessa jornada hoje. Se esse conteúdo ressoou com você, se fez sentido, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. E claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos mergulhos na consciência. Até a próxima!